A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos novamente e ao mesmo tempo a primeira vez, porque é a primeira vez que eu estou na Assembleia de Deus Zona Sul. Bem, amados irmãos, é uma alegria e o pastor Salomão nos deu uma tarefa difícil, porque vocês estão vendo esse estudo com ele sobre declaração de fé. E ele me deu, talvez, o capítulo mais difícil para a gente tentar resumir em menos de uma hora. Isso é muito milagre. Mas nós vamos tentar ver que esse assunto sobre trindade. E eu sei que ele é um assunto difícil, complicado, e por isso eu peço a sua atenção. E eu creio que vocês estão gostando de estudar essa nossa declaração. Ela é um trabalho que teve um desenvolvimento de um grande tempo para que ela fosse construída, por uma exigência mesmo da nossa realidade, foi que as Assembleias de Deus em todo o Brasil, a CGADB, ela, por fim, conseguiu montar o nosso catecismo. É praticamente um catecismo assembleiano. E nós vamos estar vendo aqui os nossos principais pontos doutrinários. De antemão, eu convido você já para pegar aí na página 21 do livro de vocês, o nosso credo. Tem o cremos que a gente tem. Eu creio que de agora para frente vai ser, talvez nos batismos, ele vai ser lido, o nosso credo. E esse credo tem uma síntese do que o capítulo 3 vai passar para vocês sobre esse assunto. Então, eu creio que o pastor Salomão já deve ter falado no encontro anterior, quando ele falou sobre os atributos divinos, mas eu vou ler aqui novamente com vocês. O nosso credo, nós só vamos ler o ponto 2, que fala sobre a trindade, tá certo? O ponto 2, parte A, que diz assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A continuação desse artigo diz o seguinte: Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Hoje nós vamos focar nessa parte A do nosso credo. Lá no capítulo 3, nós vamos estar tratando sobre a trindade. A declaração de fé, ela é uma explicação do credo. Por isso que é importante a gente sempre citar o nosso credo assembleano, que o credo assembleano também aconteceu por uma necessidade em 1919, que foi por problemas realmente doutrinários. Alguns irmãos que não compreendiam. E um dos problemas doutrinários foi a falta de compreensão sobre a trindade. Uma igreja unitarista unicista, nasceu nessa época de uma divisão da Assembleia de Deus em 1919. Foi necessário que os irmãos, na época, então, organizassem o nosso credo para uma defesa trinitariana, ou seja, que nós cremos no que é denominado como Santíssima Trindade. Então, no material de vocês, no capítulo 3, portanto, nós vamos estar vendo agora aquela parte A do artigo 2 do nosso credo, agora exposto de forma mais detalhada. Eu, amado irmãos, eu quero trabalhar com o credo, mas eu vou estar trazendo informações extras. Nós temos pouco tempo para muita coisa. O estudo da trindade, normalmente em seminário, quando a gente vai para um estudo de bacharel de teologia, por exemplo, num seminário normal, nós precisamos mais ou menos de 6 horas, 7 horas para trabalhar em cima dele. No seminário que a gente trabalha, o seminário básico e médio de teologia, o nível básico e médio,
mais ou menos o professor toma a aula inteira sobre esse assunto, é 2 horas e meia sobre ele. Nós vamos ter 45 minutos para tentar expor esse assunto. E eu sei que vocês, sobre esse assunto, têm muitas dúvidas, porque ele é intrigante, ele é paradoxal, tá certo? É realmente ilógico para nossas mentes. Então, por isso eu peço a atenção de vocês. A nossa declaração de fé diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Eu peço a atenção de vocês porque só essa introdução passaram-se 5 séculos para se chegar a ela. Então, não foi de uma hora para outra. Essa introdução é um resumo do que nós chamamos de credo atanasiano, que vai trabalhar com a defesa trinitariana que nós temos. Então, vamos aqui passo a passo. Nós somos monoteístas, nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um só Deus. Logo, não imagine no céu 3 velhinhos sentados lá no céu, 3 papais noéis lá no céu, que não é assim, tá certo? Deus, como vocês viram no encontro anterior, foge de tudo que nós possamos imaginar, porque Deus é atemporal, está em todos os tempos ao mesmo tempo. Deus tem a imensidade e a onipresença, logo, Ele está em tudo e ao mesmo tempo tudo está nele, e tudo que existe, na verdade, é grande. Deus não é grande porque Deus é infinito. E aí já não dá mais para a gente explicar mais nada daqui. E quando nós partimos disso daqui, aí nós ficamos sem explicação, porque Deus agora está criando o universo, Deus agora está conosco aqui, Deus agora já está com a igreja lá no céu, tudo ao mesmo tempo. Porque foi Ele quem criou o espaço e o tempo. Logo, Ele não é preso nem a espaço nem a tempo. Aí é Deus. Logo, tudo que nós temos de Deus na Bíblia, mão, pé, olho, boca, são apenas o que nós chamamos de antropomorfismos de Deus. Nós usamos figuras do ser humano para retratar algo de Deus, porque Deus é além disso tudo. Porque Deus não tem mão, Deus não tem olho na sua essência divina. Ele tem um corpo que foi o corpo encarnado de Jesus. Mas ele ao mesmo tempo é onipresente. Por isso que Jesus está aqui, está no seu coração e ao mesmo tempo ainda não voltou. Porque o corpo humano dele está nos céus. Mas a sua divindade, como a do Pai e do Espírito Santo, que é uma só substância, está em todos os lugares e além de tudo, porque tudo é grande, Deus não é grande, Deus é infinito. A palavra infinito é falha também, viu, irmãos? Porque infinito é algo que tem começo, mas não tem fim. Deus não tem começo e nem tem fim. Então faltou a palavra. Por isso que tudo que nós vamos falar de Deus é analogia da fé. Na teologia a gente diz que a gente trabalha mais com aquilo que é apófase do que algo que é catáfase. Oxe, eu estou falando o quê? Nós falamos mais o que Deus não é do que realmente o que Ele é. Porque o que Ele é, a gente não sabe definir. E o que a gente sabe definir dele foi o que Ele quis que a gente soubesse. Porque nem na eternidade nós vamos compreender Deus. Porque Ele é além de tudo isso. Voltando para cá, mas nós cremos que é um só Deus.
Logo, nós somos monoteístas. O termo teísmo é importante quando nós falamos sobre isso. Por quê? Porque na ideia nossa monoteísta, nós não somos nem panteístas nem deístas. O que é isso? Nós não cremos, na visão panteísta do hinduísmo, por exemplo, que tudo é Deus. Deus não é tudo, Deus não é o universo, Deus não é criação, Deus não é criatura. Deus é totalmente outro. Então Deus não precisa de nada disso daqui. Deus não precisa de você, irmão. Deus não precisa da sua adoração. Deus nunca esteve só. E Deus nunca precisou do nosso louvor. Nós é que precisamos adorar Ele. Nós é que precisamos louvar Ele. Nós é que precisamos dEle. Isso é importante a gente enfatizar. Isso daqui é para mostrar a nossa crença em Deus. Deus não é o universo. E Deus também não é um Deus deísta, que nós cremos que Ele criou o universo e se afastou de tudo. Não. Nós cremos numa perspectiva de imanência e transcendência divina. Foi falado no encontro anterior. Ou seja, é o Deus que está longe, que é além de tudo, que está acima de tudo, mas ao mesmo tempo interage com todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus. E Ele é um Deus pessoal. Ele tem pessoalidade, Ele tem personalidade, Ele tem vontade, Ele tem relacionamento. Isso daqui é importante. Então, essa é a ideia nossa monoteísta, de um Deus que a gente pode se comunicar com Ele e que Ele se comunica conosco. Tá certo? Ele é uno. Uno em quê? Em substância. Deus é uma só essência, que não tem nada parecido no universo, porque Ele é além de tudo. Porém, é uma substância, como nós falamos, indivisível. Logo, nós já vamos entrando dizendo o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus. Quando eles se juntam, formam Deus. Isso é um pensamento errado. Logo, nós não somos trinos. Você já deve ter ouvido falar de pessoas dizendo: não, o ser humano é trino. Não, nós somos tríplices, na perspectiva tricotomista. Nós somos tríplices. Somos formados de corpo, alma e espírito, na perspectiva tricotomista. Nós não somos trinos. Trino é somente Deus. Por quê? Porque não são três partes de Deus. São três pessoas numa essência indivisível. Isso é trindade. Por isso que é complicado. Já comecei complicando, meu Deus do céu, mas é isso mesmo. Não dá para eu fugir disso daqui. Isso é Deus, é trindade. Tá certo? Logo, essa comparação do ser humano com Deus não dá para fazer. Então, isso é importante a gente enfatizar. Não são três partes de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, ao mesmo tempo é o Filho e ao mesmo tempo é o Espírito Santo, sendo que um não é o outro, mas são um só Deus. É antinomia, irmãos. Não dá para entender. Dizia Millard Erickson: tente entender a Trindade e você vai perder a sua mente. Tente negar a Trindade e você vai perder sua alma. Porque realmente todos os movimentos heréticos na história nasceram de uma incompreensão da Trindade. Por isso que a doutrina da Trindade para nós, ela não é apenas uma doutrina ou um dogma. Ela vai além. Ela é uma plataforma dogmática. Isso, bonito, não é o nome? Mas é, porque todas as outras doutrinas estão presas a ela. Porque se eu nego que Jesus é Deus, então Ele também não é meu Salvador. Então a obra da cruz não tem sentido. Então tudo que a gente prega se perdeu. Se eu prego que o Jesus e o Pai não são distintos, então Jesus não é Filho de Deus. Então nós vamos ter um nó de borogodó grande aqui já. Por isso que é necessário que a gente creia na doutrina da Trindade. Ela é complexa, tão quão os atributos como a gente acabou de falar.
Porque nenhum atributo você vai entender pela lógica humana, porque foge da lógica humana. O nome disso é transcendência, vai além de tudo isso. Voltando para cá, portanto, a Bíblia é clara nessa defesa. Tanto que nós vamos ver uma grande quantidade de textos bíblicos falando disso. Falando de quê? De que Deus é um só, mas em dado momento diz que o Pai é Deus, em dado momento diz que o Filho é Deus, e em dado momento diz que o Espírito Santo é Deus. Mas ao mesmo tempo diz que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. E nem o Espírito Santo é o Pai, nem o Filho. Então isso que é o X da questão. Como pode ser um só Deus, havendo essa distinção? Começou essa dor de cabeça lá atrás, no primeiro século. Porque o judeu cria um Deus só. Porém, os cristãos diziam, cremos só em um Deus. Mas eles diziam que Jesus também era Deus, mas Jesus não era outro Deus, nem era um deusinho, nem era um ser criado, e nem era o Pai. E agora? E aí foi o grande X da questão de um debate que houve durante vários séculos para tentar entender Deus. Porém, esse debate, essa crença trinitariana, ela vem desde o início da história da igreja. Vem da Bíblia. Porque todos os apóstolos enfatizam a divindade do Senhor Jesus. Tanto que você vai ver, tanto a divindade do Senhor Jesus e a pessoalidade do Espírito Santo. O texto que é dado aqui na nossa declaração de fé se inicia com a nossa fórmula batismal. Ou seja, é em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando que é na autoridade do Pai, na autoridade do Filho e na autoridade do Espírito Santo. Coloca então em pé de igualdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mostrando então que um não é maior do que o outro. Nesse sentido é importante enfatizarmos. Um outro texto que é importante, colocado aqui para nós, vai ser aqui apresentado em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, mostrando a unidade desse Deus, mas ao mesmo tempo, quando nós vemos a diversidade desse Deus, você vai ver na página 40 uma série de textos. Aqui, normalmente, nas nossas igrejas, nós encerramos o culto com uma fórmula de uma bênção apostólica paulina, que é lá de 2 Coríntios. Quando Paulo encerra a segunda carta aos Coríntios, falando de quê? Colocando cada pessoa da Trindade com uma determinada função distinta, mas ao mesmo tempo em pé de igualdade. Que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mostrando então uma igualdade entre ambos. Você vai ver a Trindade se manifestando logo no início do ministério do Senhor Jesus. Você vai ver ali, Jesus ao ser batizado nas águas, está ali o homem Jesus, vem sobre ele quem? O Espírito Santo numa forma corpórea de um pombo, e a voz do céu, que é a do Pai, bradando, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então ali está apresentada novamente a Trindade. Nós vamos ter inúmeros textos que vão falar sobre a Trindade. No material de vocês vão ter, por exemplo, os textos de 1 Coríntios 12, 4 a 6, o texto de 2 Coríntios 13 e 13, como nós já mencionamos. Vai ter textos como de Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6. Eu não vou ler todos os textos, porque é muita coisa. Para pouco tempo eu não quero ler todos esses textos. Eu quero que você leia em casa, porque eles vão falar da mesma coisa. Vão colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em pé de igualdade na questão de ambos estarem em uma só realidade. Ou seja, é uma só essência, mesmo a distinção funcional. Aí você diz, pastor, você falou bonito, mas eu não entendi nada.
E é por isso que a gente vai tentar trabalhar agora de forma mais clara para vocês. Na página 41 do credo de vocês, vai nos dar agora uma visão, pelo menos panorâmica, para que você entenda a Trindade. Vão falar de alguns movimentos heréticos. Então, nós vamos mostrar primeiro o que a Trindade não é, para eu mostrar depois e definir o que ela é. Vamos aqui para o que ela não é. No material de vocês vão ter 3 termos importantes: unicismo, unitarismo e triteísmo. Esses movimentos que aconteceram na história da igreja, eles ainda existem hoje. Uma nova nomenclatura, mas eles existem. O unicismo, por exemplo, quando eles se depararam com o problema de dizer o seguinte: bom, é um Deus só, mas agora tem Jesus e tem fala do Pai, e agora apareceu o Espírito Santo também, como nós vamos explicar isso daqui? Aí apareceu o pensamento unicista. Dentro do pensamento unicista, existem 2 pontos de vista. O monarquianismo, se você quiser anotar, não está no livro, e aí você pode pegar esses termos técnicos. Monarquianismo dinâmico e monarquianismo modalista. O que é o monarquianismo dinâmico? Era um pensamento que apareceu no fim do 2º século, início do 3º século, difundido principalmente por um homem chamado de Paulo de Samósata. O que ele ensinava? Ele ensinava o seguinte: um monarquianismo dinâmico, que Deus era só o Pai. O Cristo era uma emanação de Deus que veio sobre o homem Jesus. O homem Jesus não era Deus, mas o Cristo que veio sobre ele era Deus. E no momento em que Cristo morre, que Jesus morre, o homem Jesus morre, o Cristo sai do homem Jesus. Então, para ele, o que havia em Jesus, o homem Jesus não era divino, mas o que veio sobre ele era Deus. Esse é um pensamento. Porém, a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz como? E o verbo se fez carne. No verso 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a Bíblia não diz assim, o verbo veio sobre a carne. Não é assim. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Então, o homem Jesus era divino. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9, eu vou começar a citar um monte de texto. Se você puder ir pegando, lá em Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9, diz que no corpo de Jesus habitava a plenitude da divindade. Ou seja, o que é a palavra plenitude? Tudo que é Deus estava no homem Jesus. Aí é uma dor de cabeça tremenda. Como é que um Deus infinito está todo num corpo finito? Mas voltando para cá, deixa isso aí para vocês pegarem, depois vai ser falado sobre as 2 naturezas de Jesus. Mas isso aqui é importante a gente enfatizar. Então, o monarquianismo dinâmico ensinava uma coisa que não é bíblica. Não é bíblica. Nem os apóstolos pensavam assim. Pelo contrário, os apóstolos enfatizavam que o homem Jesus era Deus. E isso daqui é importante. Tanto que ele é chamado pela teologia de Deus-homem. Certo? O movimento dentro ainda do unicismo, o que nós chamamos de monarquianismo modalista, ou modalismo. Pastor, você está começando a falar difícil, eu sei. O que o modalismo prega? O modalismo prega, e o modalismo ainda existe hoje. O modalismo prega o quê? Que, na verdade, as pessoas da Trindade foram apenas modos de Deus se revelar em tempos distintos. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus se revelou como quem? Como o Pai, como o Yahvé. No Novo Testamento, como o homem, Jesus encarnado. Agora, no período atual, ele age e ele se revela como Espírito
Santo. Seriam apenas modos de Deus se revelar. Porém, esse pensamento é contraditório, porque a Bíblia mesmo diz que o próprio Jesus dizendo, quando ele estava aqui no mundo, que o Pai era maior do que ele, que tudo que ele fazia, fazia para a glória de quem? Que não seja feita a minha vontade, mas que negócio é esse? Está mostrando então claramente ali uma distinção entre o Pai e o Filho. Isso é importante enfatizar, deixando claro que Jesus não é o Pai. Ah, mas a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade porque ele criou todas as coisas. Mas ele não é o Pai. Jesus é o Filho. O Pai é o Pai. Amém? Isso aqui é importante frisarmos. O movimento unicista existe ainda nos dias de hoje, em muitas igrejas que são unicistas. Existem movimentos como, por exemplo, muita gente gosta de cantar os louvores dele, mas, por exemplo, o Voz da Verdade é unicista. Existe a igreja unicista aqui de Fortaleza Pentecostal, igreja unicista pentecostal. E eles dizem que a doutrina da Trindade é uma abominação, quando na verdade é o contrário. O que eles estão ensinando é que não tem fundamentação. Esse pensamento foi pensado primeiro por Sabélio, por Práxias, por Noeto. Eles é que queriam entender dessa forma. Só que é contraditório. O próprio Senhor Jesus disse que iria e do Pai enviaria outro Consolador. Então Jesus não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro Consolador. O primeiro Consolador nosso é Jesus, o segundo Consolador nosso é o Espírito Santo. Então a Bíblia é clara quanto a isso, essa distinção de pessoas. Do outro lado, aqui é o unicismo que a gente acabou de falar. O unicismo, queira ou não, ele vai enfatizar essa questão das pessoas da Trindade, na verdade, elas não existirem, serem tudo uma pessoa só. Porém, existe agora o unitarismo. O unitarismo vai dizer o seguinte, também eles vão dizer que Deus é só o Pai. Porém, eles vão dizer que Jesus não é modo de Deus revelar coisíssima nenhuma. Jesus é uma criatura criada por Deus. Na verdade, Jesus, ele foi a primeira coisa que Deus criou. Deus cria Jesus como uma espécie de demiurgo, como criador dele, e ele agora é um artesão de Deus que vai ajudar Deus a criar o restante das coisas. Quem vai ensinar isso? Foi Ário de Alexandria, por exemplo. E Ário de Alexandria era muito habilidoso, para se ter uma ideia, dividiu o cristianismo no meio. Quem diz que a Trindade é a doutrina de Constantino é porque não estuda história. Constantino morreu ariano. Ele foi batizado nas águas, no fim da vida, defendendo a visão ariana. E o filho dele quase destruiu a visão trinitariana. Se não fossem homens de Deus como Atanásio, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo, Basílio, praticamente nós teríamos tido destruída a visão trinitariana. O que ele fez foi perseguir. Os imperadores, filhos de Constantino, foi perseguir a visão trinitariana, para se ter uma ideia. Então, o que eles pregavam? Jesus, ele foi criado. Ele não é Deus. Jesus é a primeira coisa que Deus criou e através dele ele criou o restante das outras coisas. É assim que o pensamento ariano prega. Quem defende isso hoje? As Testemunhas de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia, defende isso hoje. E aí você diz, eles defendem como? Isso não tem lógica. Eles usam a Bíblia, irmão. E não vai repreender não, que não é demônio não. Eles estão apenas com um conceito errado. Você vai morrer de repreender que não vai acontecer nada. Você tem que rebater com a palavra de Deus. Imagina se um TJ pega e ele mostra um texto aí para vocês. Por exemplo, pegue a sua Bíblia aí, Colossenses 1:15. É um texto que Ário de Alexandria usava
e que os testemunhos de Jeová usam hoje. Colossenses 1:15. Quem pode ler em voz alta para mim? Olha, está falando de Jesus, está bem aqui, ó. Ok, na versão Almeida Revista Corrigida vai ter: ele é o primogênito da criação. Então eles vão dizer, está vendo? Ele é o primogênito. Então Jesus foi a primeira coisa que Deus criou. Um outro texto que é muito usado, e era usado por Ário de Alexandria, é lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Abra aqui para mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Eu tenho que correr com o tempo, porque senão eu começo a me empolgar e eu falo demais. Pronto. De Laodiceia. Isto diz o Amém. Está falando de Jesus. Aqui é Jesus falando para o anjo da igreja de Laodiceia. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. E agora, irmão? Jesus é chamado de princípio da criação de Deus. Está vendo como Jesus foi criado? Em outra versão, tem em Provérbios 8:22. Depois você lê em casa. Vai ter lá dizendo, falando da sabedoria. Na Septuaginta, sabedoria é logos, e é o mesmo termo logos que vai aparecer em João 1:1. E lá diz assim: e o Senhor me criou. Eita, e agora? E agora, irmão? Ário de Alexandria ainda era mais habilidoso e ele botou os bispos cristãos na época na parede. Ele chegou com a lógica: Deus muda. Deus muda? Jesus mudou. Ele estava no estado de glória e se fez homem. Logo, se ele mudou, ele não pode ser Deus, porque Deus não muda. E agora? Pois não. Na tradução do hebraico para o grego. Isso. Não, é o que eu estou falando. Na tradução da Septuaginta é me criou. Tá certo. E esse é o X da questão. E agora? Vão tudo virar testemunho de Jeová aqui. Aleluia. Eu vim para falar de Trindade, estou transformando todo mundo em testemunho de Jeová. Aí, irmãos, nesse debate contra Atanásio, vai surgir lá em 313, quando contra Ário, lá em 313, quando Ário levanta falando disso. O jingle que Ário ensinou para o pessoal cantar é: houve um tempo que o filho não existia. Olha como é o negócio. Aí se levanta contra ele o bispo de Alexandria, que era Alexandre. Mas Alexandre já era um homem velho, não tinha essa habilidade de falar, mas tinha um diácono dele que era bom, que o nome dele era Atanásio, que vai se tornar futuramente o bispo, o pastor da cidade. E ele é quem consegue rebater Ário de Alexandria. O argumento de Atanásio, ele levanta 3 argumentos lógicos para derrubar Ário. O primeiro deles: Ário tinha dito o quê? Que Jesus não podia ser Deus, porque Jesus mudou. Logo, ele é criatura. Criatura é que muda, Deus não muda. E aí, Atanásio olhou para ele e disse: então Deus também não pode ser Deus. Porque se houve um tempo que o pai não tinha um filho, houve um tempo que o pai não era pai. Para que o pai seja eternamente pai, ele tem que ter eternamente o filho. Logo, o filho tem que eternamente existir para o pai ser eternamente pai e ele não mudar. As coisas loucas de Atanásio. Tá certo? Segunda coisa de Atanásio, ele usa aquele texto que a gente citou de Colossenses. É interessante. Nós lemos a parte B, que dizia o quê? Que Jesus era o primogênito da criação. Ário pegou a parte B. Atanásio diz: vamos para a parte A.
O texto diz que ele é a imagem do Deus invisível. O texto não diz acraseado imagem, como nós. Nós somos a imagem de Deus. O texto lá é um artigo. O texto está dizendo o quê? O a lá é artigo, dizendo Jesus é a própria imagem de Deus. Para ele ser a própria face de Deus, ele tem que ser igual a Deus. Se ele for parecido, já não é a imagem de Deus. Ele é um sósia, mas não é igual. O texto está dizendo que ele é a própria face de Deus. Para ele ser a própria face de Deus, ele tem que ser Deus. Isso aqui é argumento atanasiano. E é interessante o terceiro detalhe que Atanásio levanta. O seguinte: ora, se Deus foi quem julgou a humanidade, como é que Jesus vem ser o salvador dela? Se ele não é Deus, ele não pode desfazer o juízo que já foi julgado. Para ele ter o julgamento sobre todas as coisas, ele tem que ser Deus. Por isso que ele é o Salvador. E Isaías diz que fora de Deus, sem ser Deus, não há outro salva. Logo, Jesus ele tem que ser Deus para ser o nosso Salvador e a gente ser salvo. Olha como é interessante. E agora, como é que eu rebato aqueles textos? Eu vou pelo menos pincelar aqui, que eu sei que ficou um bocado de gente com dúvida. O termo primogênito ali de Colossenses 1,15, ele por si mesmo se rebate, porque o texto ali, o termo, aí eu tenho que saber um pouquinho de grego. O termo ali não é protoktisis, como sendo aquilo que foi o primeiro criado, mas o termo é prototokos, e o termo prototokos no grego significa o primogênito de honra, aquele que tem o direito, aquele que tem proeminência, aquele que tem soberania. Esse mesmo termo prototokos, na Septuaginta, vai ser usado para Davi. Davi é chamado de primogênito de Jessé. Davi era o primogênito de Jessé, pessoal? Não, mas é o direito que ele tinha. E aí o texto de Colossenses, você continuando, no verso 16 e 17 vai dizer que tudo foi criado por ele e para ele, porque tudo pertence ao Senhor Jesus. O texto lá de Apocalipse 3 e 14, o termo lá princípio não é de começo, o termo lá no grego é arché, e arché no grego significa, sabe o quê? Principiador, é a mesma raiz de arquiteto, de planejador, é a mesma raiz da palavra grega, no português. Ou seja, Jesus, ele é o arquiteto da criação. Não está falando que ele é a primeira coisa criada. Pelo contrário, ele é o principiador da criação. Pois não? Isso. Vai ter, a Bíblia toda se casa. Isso aí é muito bom. Eu só estou rebatendo porque eu deixei aqui, eu não ia deixar aqui a confusão para depois o pastor Salomão nunca mais me chamar aqui, tá bom? Então, outra coisa, lá em Provérbios 8 e 22, aí vamos para o hebraico. No hebraico não é criou, no hebraico é carran, o Senhor me possui. Realmente a sabedoria de Deus sempre foi possuída por Deus, senão Deus, houve um tempo que Deus era burro. Então isso não tem lógica, porque Jesus é o Logos, é a sabedoria de Deus, tá bom? Defendendo a divindade de Jesus aqui, para derrubar a visão ariana, nós vamos ter vários e vários textos defendendo ela. Por exemplo, se você quiser anotar, não está no texto. Hebreus capítulo 1, verso 8 diz, e do Filho diz, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está falando de quem? Do Filho. O Filho é chamado de Deus. Quando você prega, por exemplo, o texto de Filipenses capítulo 2, verso 5, fala da divindade de Jesus e do seu esvaziamento. Porque haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, se ele quisesse ter vindo como um Deus, não tinha problema nenhum, mas ele preferiu esvaziar-se a si mesmo, tomar a forma de servo, tornar-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, que ao nome de Jesus se dobre, aí,
todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem um texto, que essa daqui, se você puder anotar mesmo, está na Bíblia dos TJs e eles não mexeram nesse texto. E está com D maiúsculo lá. Se você quiser, João 20, 26 a 28. Depois você dá uma lida lá. Vai ser que momento esse? O momento em que Tomé, ele se encontra com quem? Com Jesus. Vocês sabem que Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. Esse é o momento em que Jesus aparece para ele, mostra as chagas, mostra os ferimentos, manda ele tocar. Toca aqui, Tomé, sou eu mesmo. E aí no verso 28, Tomé diz assim para o Senhor. Não sei se está aqui, não colocou. No verso 28 vai estar assim: Senhor meu e meu Deus. Jesus é chamado por Tomé de meu Deus. Aí eu mostrei para um ancião dos Testemunhos de Jeová, esse texto. Ele disse: rapaz, me explica isso aqui. Aí ele olhou. Ele disse: você não entendeu? Eu digo: eu não entendi o quê? Leia de novo o texto. Aí ele leu: Senhor meu e meu Deus. E agora, me explica isso daqui. Você tem que me explicar isso daqui. Aí ele olhou para mim: você não entendeu? Eu digo: eu não entendi o quê, homem? Leia de novo o texto. Aí ele leu de novo o texto. E ele olhou para mim e disse: você não entendeu. Eu não entendi o quê? Me explica então. Tomé olhou para Jesus e disse assim: Senhor meu. E ele: meu Deus. Eu digo: rapaz, você tem uma imaginação, viu? Como se fosse uma interjeição. Na verdade, ali nós vemos Tomé chamando Jesus de Deus. E é interessante que o termo grego lá é Kyrios. O termo Kyrios era usado pelo povo pagão, grego ou romano naquela época, na parte que falava ainda a língua helênica. Eles usavam esse termo para os seus deuses ou para César, porque César era divinizado, era adorado pelo povo. Por isso que os cristãos naquela época, muitos morreram, porque diziam: meu Kyrios não é César, meu Kyrios é Jesus Cristo. Então por isso que aconteceu muita morte de cristão. Então isso, para você ter uma ideia, é impossível refutar a divindade de Jesus. Aí eu poderia aqui sair citando vários textos bíblicos que vão falar sobre isso. Nós vamos, por exemplo, ter o texto de Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14, que vai falar da divindade de Jesus. Romanos, capítulo 9, versículo 5, que chama Jesus Cristo de Deus bendito eternamente. Você vai ter vários e vários textos falando da divindade de Jesus. Só no Evangelho de João, nós vamos ter algo interessante no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, onde você vê Jesus dizendo: eu sou alguma coisa, ele vai dizer 7 a 8 vezes no Evangelho de João. Lá, a nossa tradução ela é pobre de traduzir o que tem no grego. Porque o termo que Jesus usa lá é uma redundância proposital. Porque no grego, alguém que dissesse eu sou, só diria eimi. Jesus diz ego eimi. Pastor, você está falando um negócio de grego, eu quero saber de grego. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, como é interessante. Esse termo ego eimi era a forma que o povo hebreu traduziu o nome Yahvé, o tetragrama de Deus lá de Êxodo 13 e 14 para a Septuaginta, quando eles traduziram. Ou seja, quando Jesus inventa de dizer ego eimi, Jesus está se autodenominando como o próprio Deus, como o próprio Yahvé, lá de Êxodo 3, 14. Por isso que você vai ver em João 8 e 58, que ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso que os judeus pegaram as pedras para matar Jesus. E a Bíblia diz que ele ocultou-se. Essas coisas meio doidas de Jesus, ele desaparece. As coisas meio doidas de Cristo, irmãos. Então, Jesus se autodenomina como o próprio Deus. Isso é importante a gente frisar. A Bíblia ela é clara em mostrar a divindade de Jesus. E você vai ver títulos que são somente de Deus, do Pai, dados para ele, que é o Filho.
Ele é chamado também de Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era, que é e que há de vir. E é invocado era, é e há de vir, é a tentativa de também traduzir o termo Yahvé. Porque Yahvé não é a tradução certa, não é eu sou, é eu era, eu sou, eu serei, eu haverei de ser. É uma coisa meio doida mesmo. Por isso que eles tentaram botar, só eu sou mesmo, porque senão ficava grande demais. Então, para você ter uma ideia, como é algo grandioso quando a gente vê Cristo como divino. Ele é bem claro colocado como divino, mas ele não é o Pai. Por isso que essa visão unitarista, ela não tem sentido. Eu estou terminando, irmãos. Ela não tem sentido. Logo, o que é trindade agora? Pastor, você me explicou, entendi. Não é unicismo, não é unitarismo, e ainda tem um exemplo de triteísmo, que aí é a ideia de acreditar em 3 deuses. Nós não acreditamos em 3 deuses, é um Deus só. A ideia da trindade inteira, o material de vocês tenta explicar isso de forma objetiva, quando ele fala que é uma unidade indivisível. Nós utilizamos na teologia, que quem utiliza isso de forma muito perspicaz é Agostinho de Hipona. Ele usa o termo pericorese, ou nome bonito, não é não? Mas é o termo técnico que é usado. O que é pericorese? Pericorese é o que é chamado de interpenetração mútua. Ou seja, Deus todinho está em Jesus, Deus todinho está no Pai, Deus todinho está no Espírito Santo, o Pai todinho está em Jesus, o Jesus está todinho no Pai, e o Espírito Santo está todinho no Pai e no Filho, tudo ao mesmo tempo, sem um ser o outro. Coisa de doido, né? Mas a Bíblia diz isso. Vamos lá. Jesus, quando olha para Tomé, chega para Jesus e diz assim, lá em João 14, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, há tanto tempo estou convosco, porque o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Olha, está na Bíblia. Você vai ver isso em vários outros textos, mostrando essa unidade que há entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Pois não? Sim. Sim, é semelhante ao egoemi. É isso que é interessante. Você está vendo a Bíblia, o que nós estamos falando aqui de termo técnico, está na Bíblia. Não é nada de invenção. Pelo contrário, é uma defesa bíblica. Então a pericorese é essa ideia de que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo está no Filho, o Filho está no Espírito Santo, o Pai está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai, um está no outro, sem ser o outro, mas são um só Deus. Por isso que Wicken Patney, ele tenta explicar a Trindade da seguinte forma: são 3 centros de consciência em uma só essência. E ele não pegou nada novo, ele pegou o pensamento da rousia e da hipóstase, que foi o debate do Concílio de Nicéia. Mas é para mostrar para mim e para você uma coisa: esse Deus é totalmente incompreensível para nós. É muito grande, tá certo? Mas por que é importante defender? Porque se eu nego qualquer uma dessas coisas, eu vou cair em uma daquelas 3 coisas que a gente acabou de apresentar. Ou eu vou virar um unitarista, ou eu vou virar um unicista, ou eu vou virar um triteísta. A Trindade não é nada disso. A Trindade é algo moderado e central, que é o fundamento da nossa fé. No material de vocês, na página 41, vai falar de função das 3 pessoas na Trindade. A distinção funcional, sim, mas sob alguns aspectos. Vamos lá. Aqui Agostinho de Hipona, pensando lá atrás, ele usou uma divisão básica da Trindade. Quais são? Nós chamamos de economia da Trindade, ou Trindade econômica,
e trindade ontológica. Eu estou usando termos técnicos, mas está tudo no credo de vocês, só diluído. Ou seja, vamos lá, o que é trindade econômica? A palavra roeconomia na Bíblia significa planejamento. Está falando do plano de salvação nosso. No plano de salvação, que é dentro do tempo, nós vamos ver as pessoas da Trindade com funções diferentes. Sim ou não? Quem é que envia o Filho? O Pai. Não foi? Quem primeiro toma a iniciativa da nossa salvação foi o Pai. Num sentido roeconômico, é isso mesmo. De economia, é isso mesmo. O Filho é quem é enviado. Quem morre na cruz não foi o Pai, foi o Filho. E quem foi enviado para ser o paráclito da igreja, o consolador da igreja, foi o Espírito Santo. Há distinção funcional, sim ou não? Sim. Apesar de um estar no outro. Numa perspectiva, pois não. Eu sei onde você está querendo chegar. Olha, a ideia da Deus em sua divindade é onisciente. Jesus como homem, aí nós vamos entrar nas questões da união hipostática de Jesus. Como Jesus se esvaziou? E de que ele se esvaziou? Foi de atributo ou de glória? E ele estava numa posição de servo. Você vai ver isso na próxima aula com o pastor Salomão. Bom seria, porque eu ia jogar mas deixa, eu vou me segurar aqui, tá certo? Que você está indo naquele texto, justamente, que Jesus diz que o dia da volta dele, somente o Pai sabe. É porque eu não posso entrar aqui, que senão aqui nós vamos para o resto da noite. Vocês querem ficar o resto da noite? Não querem, irmão. Mas fique para a próxima aula. A questão de dizer Jesus é onisciente, a Bíblia diz que ele é. A Bíblia vai dizer que todos os conhecimentos e mistérios do universo estão em Cristo. Então, ela já disse todo é tudo. Inclusive esse. Mas por que naquele momento Jesus diz aquilo? Aí nós vamos entrar na distinção de humanidade e divindade, e eu não vou entrar nesse assunto, senão nós vamos longe. Tá certo? Eu estou falando da Trindade, que aí é outra questão. Mas voltando para o que eu estava falando, amados irmãos, sobre essa questão de função na obra salvadora, nós vamos ver distinção funcional, apesar de um estar no outro. Quando nós entramos para essa parte de ontologia de Deus, que é a essência dele, aí nós vamos ter duas operações: a operação externa de Deus e a operação interna de Deus. Operação externa de Deus, ou seja, tudo que não é dentro da essência de Deus. Tudo que não é dentro da essência de Deus, as três pessoas da Trindade fizeram juntas, porque são um Deus só. Por exemplo, a criação da humanidade, os três. Na cruz estavam os três? Estavam os três. Ah, mas Jesus disse Eloi, Eloi, lama sabachthani. Se eu acreditar que houve ali uma ruptura da Trindade, então Deus foi destruído. Quando Jesus disse o Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está exprimindo naquele momento o que ele sente naquele momento. Porque a maldição, Deus amaldiçoou a si mesmo, isso é que é invocado. Ele sente o distanciamento que o pecado gera em nós, sendo ele santo. Então, por isso que ele sente aquilo, sendo ele Deus. Isso é que é invocado. Por isso que Deus amaldiçoou ao próprio Deus para satisfazer a si mesmo, para que nós tivéssemos a vida eterna. Isso é salvação, viu? Nós não temos tempo para falar, tá certo? Sobre isso. Pena que não tem tempo, porque isso aqui dá um nó de borogodó bom, tá certo? Então, há essa questão de que tudo que Deus fez, fora de sua essência, a Trindade inteira. Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Quem ressuscitou Jesus? Vai ter texto dizendo que foi o Pai. Jesus mesmo disse que foi ele: eu dou a minha vida, eu tomo ela de volta, está lá em João 10.
E vai ter texto como lá em João 8, em Romanos 8, que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Quem ressuscitou Jesus? Deus. A Trindade, que é Deus. Isso é que é invocado. Todas as obras, portanto, externas de Deus, não há separação. Pode ter proeminência, que é outra coisa. Ou seja, quem eu vejo fazer. Num texto aí muito bom, depois guarde em casa, Atos 20, 28. Lá vai dizer da igreja que Deus comprou com seu sangue. Espera aí, Deus tem sangue? Isso é que é invocar, está aqui. Para apacentar-se a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso é para mostrar a unidade de Deus, porque o sangue que foi derramado foi do corpo humano de Jesus, mas Deus estava lá. E aí em 1 Coríntios capítulo 5, verso 19 em diante, vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Depois você lê em casa, que não dá tempo da gente falar tanta coisa. E essa parte de operação interna, vai haver sim distinção dentro de Deus entre as pessoas da Trindade. Dentro de Deus vai. Por exemplo, quem é o Pai? Deus. Quem é o Filho? O Filho, Jesus. O Pai eternamente gera o Filho, fora do tempo. Por isso que o Filho é eternamente gerado por Deus. Jesus não se tornou filho de Deus quando encarnou e foi gerado no ventre de Maria. Jesus já é o Filho unigênito de Deus antes de tudo. Ele sempre foi o Filho. Nós chamamos isso de filiação eterna. Deus está eternamente gerando o Filho. Como o Pai e o Filho estão eternamente soprando o Espírito Santo. Isso é uma operação interna dentro de Deus, naquilo que nós chamamos de subsistência. Mas deixa isso para lá, que isso aqui é complicado. Deixa para um curso de teologia bom sobre esse assunto. Para eu encerrar as minhas palavras, porque o tempo já foi, e a gente viu essa parte de Trindade. Irmãos, no material de vocês, tudo que eu falei está lá, mas de forma diluída, tá certo? Eu só dei uma caprichada aqui um pouquinho, que deixou um bocado de fumaça ali atrás, aleluia. Meu objetivo hoje é convidar você a estudar mais sobre esse assunto. Para quê? Para a defesa da nossa fé. Porque vários e vários movimentos modernos estão aparecendo. Eu não preciso falar de seita, não, é dentro das nossas igrejas mesmo. Por exemplo, existe o liberalismo teológico que prega que Jesus não é Deus. Que ele se torna divino porque ele abraça a mensagem divina de Deus, como nós podemos ser, de alguma forma, divinos também. Então, isso daí está sendo pregado. A doutrina da Trindade tem sido solapada por muitos movimentos e pensadores em nossos dias, porque ela é incoerente para o pensamento humano, e não é mesmo para ser coerente, porque ela é transcendental, está falando de algo que nós não vamos entender nunca, porque ninguém entende Deus. Como é que eu posso entender alguém que é infinito? Não dá para se entender Deus, dá para se crer em Deus, e nós só cremos em Deus porque Ele se revela a nós. Isso é importante. Então, é bom que você conheça, porque com a doutrina da Trindade nós vamos enfatizar sempre o quê? Um Deus que é uno e poderoso, mas esse Deus, ele se encarnou na pessoa do Filho, e ele envia o Espírito, e esse Deus cabe em nós, porque ele habita em nós, mesmo ele enchendo todo o universo e sendo além dele. Isso é a grandeza desse Deus, esse Deus triuno e poderoso, que tem e que mostra para nós um grande e grandioso relacionamento. As analogias que tem de Deus, todas são falhas, viu, irmãos? Você deve já ter visto em revista de escola bíblica, em livretinho, o pessoal compara Deus com a água. Não dá, irmãos, a água é impessoal, e nunca o gelo vai ficar perto do vapor. Ou um se desfaz ou o outro se desfaz. Então, ali seria mais um Deus modalista do que o nosso Deus.
Uma analogia usada pelos pais da igreja do sol, ela é falha também, mas ela se encaixa com essa perspectiva econômica da Trindade. Como? O Pai nunca foi visto, assim como o núcleo solar, nós só vemos por causa que o raio do sol vem até os nossos olhos, e nós sentimos por causa do calor. O Pai nunca é visto, mas ele é visto através do Filho, o Filho como sendo esse raio, e ele é sentido através do seu calor, como se fosse o Espírito Santo. Isso é uma forma figurada para falar de quê? Dessa ação econômica de Deus no plano da salvação. Isso é só figuras. Por exemplo, a da árvore, Tertuliano usa ela, vai dizer o quê? A raiz ninguém vê, a gente vê o caule com os galhos e a gente prova do fruto. Da mesma forma o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós provamos de Deus através do Espírito Santo, porque nós sentimos Deus. Então isso aí é a questão funcional. Nós não temos analogias boas para falar de Deus, porque não dá para explicar. Tem gente que usa o ovo, pelo amor de Deus, não use o ovo, pelo amor de Deus. Já vi gente usando aquele som 3 em 1, pelo amor de Cristo, tá certo? Não compare Deus com o som 3 em 1, tá bom? Então Deus é além de tudo isso. Agostinho de Hipona usava uma, que ela é muito boa, mas ela é falha também. Ele compara Deus com a mente, para ele tentar falar desse relacionamento de pericorese de Deus, ou seja, um está no outro sem ser o outro, mas são distintos, não diferentes, distintos. É interessante o que Agostinho dizia, ele compara com a mente, ele diz, a mente é uma só, mas ela é composta de vontade, de inteligência e de memória. Uma está na outra, sem ser a outra. Porque, por exemplo, eu só lembro, memória, se eu souber, inteligência, e se eu querer lembrar, vontade. Eu só quero se eu lembrar que posso querer, e se eu souber que posso querer. Eu posso saber só se eu lembrar que sei, e se eu quiser saber. Então, uma está na outra, sem ser a outra, mas são distintas. Aqui, Agostinho, vocês vão ficar doidos se eu começar a falar, tá certo? Mas é interessante, é uma analogia falha também, não dá para explicar a Trindade. Eu encerro minhas palavras com o próprio Agostinho. Conta a lenda sobre Agostinho, que quando ele começou a estudar sobre a Trindade, ele ficou virado mesmo. Ele passou 16 anos para escrever o livro completo dele, Trinitas, que é sobre a Trindade. E ele, encafifado com aquilo, foi para a beira do mar. Eu vou encerrar isso com essa história, que ela é interessante. E ele ficou na beira do mar lá, meditando sobre a Trindade, e cafifado com aquilo, e como é que pode? E de repente algo tomou a atenção dele. O que foi que tomou a atenção dele? Um meninozinho tinha cavado um buraco com as mãos, tinha pegado um recipiente da época, uma baciazinha, ia pegar água do mar e botava no buraco. O que foi que aconteceu? Esse menino passou a manhã inteira fazendo isso, ao ponto de Agostinho quebrar a concentração que ele estava e correr para o menino. Disse, meu filho, você está querendo fazer o quê? Aí o menino olhou para ele e disse, eu estou querendo pegar o mar e botar todinho aqui nesse meu buraco aqui, que eu cavei com as mãos. Aí Agostinho deu uma risada e disse, meu filho, o mar é infinito, nunca vai caber nesse buraquinho que você cavou com as mãos, jamais pare de fazer isso. Aí o menino olhou para ele e disse, e como você está querendo entender Deus? E desapareceu. Por isso, apenas creia nesse Deus, defenda esse Deus, e eu faço aqui o convite, quer aprender mais sobre esse assunto? Vem estudar com a gente, é para isso que existe seminário teológico, é para a gente se aprofundar. Me perdoe pelo tempo, eu extrapolei, mas pelo menos a gente pincelou sobre esse assunto que é complexo, profundo e é importante para as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe.